Fala pessoal, começando mais um podcast Foi Lá e Fez, aqui Danilo Zambuja, e hoje estamos diretamente aqui de São Paulo, mais um passo dado no nosso projeto aqui, Rafa, nosso podcast. Estamos na casa dele, né? Será que um dia eu vou morar aqui? Não na casa dele, não. Na casa dele não, mas se bem que tem espaço, tá? A casa é grande. Desbravando o São Paulo, acho que era uma coisa que a gente queria. E hoje estamos aqui, vamos levar grandes histórias para o pessoal gaúcho aí, que você vai se identificar, que talvez te ajude aí na sua luta diária. Então, O cara é fazedor. não, ele tá fazendo. Ele é de fazer. Cara é de fazer. Então, muito obrigado por nos receber aqui na tua casa de verdade. É muito importante para nós, é muito importante para o Rio Grande do Sul ter a tua voz, né, falando lá para os lados do nosso estado. Obrigado, seja bem-vindo. Queremos saber um pouquinho da tua história e principalmente o empreendedor que tem atrás desse cabelinho branco aí. Da idade, né? Dessa experiência. Primeiro, mandar um abraço para a galera do Sul, para a galera que vai estar acompanhando esse podcast. O nome ele é muito interessante, Foi Lá e Fez, né? A nossa história é isso. A gente acreditou no que a gente queria, no sonho que a gente queria, então eu fui e fiz, realizei, né? Só que não basta só realizar, né? A gente tem uma frase que a gente usa muito no futebol, que às vezes conquistar o profissional, conquistar um título, conquistar o sucesso, às vezes o caminho é fácil, mas a manutenção desse sucesso que é o mais complicado, e eu acho que eu estou nesse processo da manutenção do que eu conquistei. Muito bom, muito bom. E aí, meu? Bom, primeiramente, aí quem está chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o like, é muito importante. Como a gente sempre gosta de trazer aqui histórias de pessoas que foram lá e fizeram, hoje a gente pensou de trazer um convidado que ele mesmo disse que ele não se considera um empreendedor, né, Rafa? Mas a gente está aqui justamente para tirar essa mística e falar um pouquinho. Eu queria começar primeiro com essa pergunta. O que é empreender para ti? Quando o Sobis me convidou, eu falei, pô, mas Sobis, eu vou falar o quê, cara? Eu não sou empreendedor, né? Ele falou, lógico que você é empreendedor. E assim, o empreender eu acho que é você acreditar numa ideia e tirar essa ideia do papel. Obviamente, eu acho que o Sobis vai se identificar com isso. A nossa essência sempre foi dividir, né? Desde quando a gente começou a jogar futebol, a gente sempre precisou de alguém, sempre dependeu de alguém. Então eu vivo isso no meu dia a dia, né? A nossa agência, por exemplo, a 94, a gente tem uma equipe muito grande e nada mais que eu faço aqui é dividir as coisas que eu vivi como atleta de futebol, as experiências que eu tive como atleta de futebol. Não é uma frase vazia quando a gente fala do trabalho de equipe, que parece que tá muito normalizada essa frase, né? O trabalho em equipe, e parece que tá tudo ok, que é fácil fazer isso, e não é fácil o trabalho em equipe, exige muita coisa. Mas eu acho que empreender é você acreditar num processo, dividir esse processo com a galera, e a galera também acreditar nisso que você está falando e no que você quer fazer. Então, o que eu faço hoje, por exemplo, como comunicador e agência, nada mais é que uma ideia que surgiu em fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho da 94, que antigamente era Inexperiência, né, comandada pelo Fabrício. Fabrício, recentemente, primeira vez que eu vou falar isso, porque essa semana a gente viajou juntos, e do nada dentro do carro a gente falou, mano, quanto tempo a gente tá juntos? Ele falou, a gente vai fazer 14 anos. Então são 14 anos de uma parceria de muito sucesso, assim, sabe? Eu aprendi muita coisa com o Fabrício, do lado corporativo. O Fabrício provavelmente deve ter aprendido muito comigo essa questão do trabalho de equipe, porque é a minha essência. E do mundo que a gente viveu, Sobis, é muito difícil você ter uma parceria de tanto tempo com um empresário, né? O Fabrício já não é mais o meu empresário, o Fabrício é meu parceiro, o Fabrício é meu amigo. Então tudo que a gente conquistou nesses 14 anos, a gente só está tentando fazer a manutenção disso. Muitas pessoas chegaram agregando dentro do que eu, junto com o Fabrício, pensamos. Muito bom. Bom, isso é muito, muito interessante, né? Que eu bato muito nessa tecla também, que o pessoal já me acha chato, mimimi, mas eu falo da importância de, enquanto você está no esporte, você sair um pouquinho da bolha, né? Eu acho que, né, e isso prova na tua fala que o que fez tu evoluir muito nesse mundo pós-carreira foi tu se comunicar e estar junto com pessoas que pensam diferente. Senão, né, vai saber como seria a tua vida hoje. Mas antes disso tudo,
Eu queria voltar um pouquinho na tua vida, assim, na tua infância, para que tu faça um resumo rápido, Leandro, até tu começar a jogar futebol, de tu vestir a camiseta de um clube. Sim. Que ali eu acho, ali onde tu começa a empreender. Sim. Então, muito da sequência dali é do que tu foi educado, como foi antes. Dá um resuminho rápido como foi a... Puxa, Sobs, o antes, Sobs e Dan, o antes era o moleque de Diadema, sonho de jogar futebol, se tornar profissional? Não, porque eu jogava bola na rua e pra mim era diversão, era uma brincadeira de moleque. Não sabia fazer uma outra coisa, eu não gostava de empinar pipa, empinava, mas não gostava de empinar pipa, não gostava de jogar bola de gude, jogava, mas não gostava. O meu prazer era bater bola, jogar bola com meus amigos, seja no campo de futebol ou na rua, né? Chinelinho golzinho na rua, 2 contra 2, 3 contra 3, aquela coisa toda. Então ali pra mim era o meu brinquedo, gostava de jogar bola. Vou pro São Paulo muito cedo, com 11 anos de idade, e aí eu acho que cabe a palavra empreender, né? Como você falou, né? Começa a empreender. Também nesse momento eu queria só jogar futebol, só queria brincar. Eu não tinha a noção do que poderia, naquele momento, aquele momento que eu vivi dentro do São Paulo com 11 anos de idade, eu não tinha a percepção de que eu seria um jogador profissional. Até então eu também estava jogando bola, brincando de bola com os caras, assim, não conseguia olhar além disso. Sim. Não sei se o fato de eu vir de uma comunidade, de uma periferia, a periferia naquela época, hoje, obviamente, com toda a informação que existe, né, todo o acesso à informação que existe, você consegue enxergar além, né? Na época eu não conseguia enxergar além. Perfeito. Então, quando eu saio de Diadema para o São Paulo, aquilo para mim já era algo impossível de acontecer, mas aconteceu. Então eu fui vivendo o meu dia a dia. Quando eu começo a me imaginar jogador profissional, é quando eu começo a ter contato com os jogadores profissionais. Que idade era daí? Já com 14, 15 anos, né? Então eu comecei a ficar de gandula no Morumbi, então eu começava a ver o Raí, começava a ver o Miller, e aí o Leonardo, o Zete, e aí você começa a falar, pô, E que São Paulo, né? Que tu viu, né? legal isso, né? Eu quero viver isso, né? Eu quero ver o Morumbi cheio, né? Eu quero ver o torcedor gritando o meu nome. Pô, que legal, né? Quero ser que nem os caras. E aí você fica no saguão do Morumbi ali, esperando os caras tomarem banho e sair do vestiário. E aí ali você vê as famílias, você vê os amigos, e você vê o assédio da imprensa e tal. E você, garoto, encostado na parede, olhando tudo isso. E você começa a fomentar dentro de você que você quer ser isso. Eu quero viver isso. Então, a partir dos 14, 15... que eu começo a ter o desejo de me tornar um jogador profissional. E com 11 anos tu foi morar na concentração. Morar na concentração. E essa decisão aí? Tu vai ganhar outro período. Isso, só fui. Eu não... Hoje, como pai, eu não consigo ver o meu filho de 11 anos saindo de casa e não sei se eu conseguiria deixar. Vivendo sozinho com que uma grande instituição o eduque. Não... Isso é importante, Sobs. Apesar de eu ter saído de casa com 11 anos de idade, mas o meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram uma presença muito forte comigo e com os meus irmãos, muito forte. Meu pai trabalhava há muito tempo, minha mãe foi empregada doméstica, então a gente tinha mais contato com a minha mãe do que com meu pai, porque meu pai trabalhava, saía de casa 4 da tarde, chegava 3 da manhã, então ele acordava meio-dia, 1 hora, e quando ele acordava eu estava na escola, então quando eu chegava na escola era questão de almoçar só e ele já ia trabalhar, então, e os finais de semana ele gostava de tomar uma pinguinha dele, então meu pai não descia para o campo para me ver jogando bola, mas os valores e a educação que os meus pais me passaram, assim, para mim, para os meus irmãos, são inegociáveis, assim, sabe? Então eu me emociono quando eu penso nisso, porque a dificuldade que eles passaram, e mesmo assim eles conseguiram enraizar na gente uns valores assim, cara, que eu carrego comigo até hoje. E os meus irmãos também carregam isso. E de alguma forma eu tento passar para os meus filhos, com mais dificuldade, né? Porque Na modernidade, né? na modernidade, com a informação que eu acabei de falar, então tem os questionamentos. O meu pai, quando ele me falava uma coisa, quando eu era garoto, 10, 8, 9, 10, 11, quando ele falava uma coisa, era aquilo que ele falava. Se hoje eu falar com a minha filha alguma coisa, ela pode chegar no quarto dela, pegar o celular e dar um Google
e saber por que eu falei aquilo. Uhum. A gente não tinha isso. Então meu pai falava uma coisa, era aquilo que meu pai falava. Minha mãe falava uma coisa, era aquilo que minha mãe falava. E deu. A gente não ia atrás saber. Hoje a minha filha com 15 anos, ela consegue. Se eu bater um papo com minha filha hoje aqui na sala, ela vai pro quarto dela e vai falar, peraí, deixa eu ver o que meu pai... Faz sentido o que meu pai falou. Aham. Então, por isso que eu falo que é mais difícil. Por isso que a gente, como pai, a gente precisa estar todos os dias tentando aprender alguma coisa, porque a hora que você sentar para trocar ideia com seus filhos falarem, poxa, meu pai tem razão. E é tudo muito rápido, né? E é tudo muito rápido. Então, assim, quando eu vou pro São Paulo com 11 anos, eu já vou com uma sensação... Uma base firme. Isso. A base familiar. Óbvio que o São Paulo me ajudou. E qual a importância do São Paulo também na tua educação? Óbvio que o São Paulo me ajudou. Óbvio que o São Paulo me deu condições de continuar estudando. Eu fui para um clube que tinha tudo do bom e do melhor. Era melhor que na tua casa? Bem melhor do que na minha casa, sabe? Então, tipo assim, o São Paulo continuou uma formação que eu tinha dentro da minha casa. Assim, os valores que naquela época eu encontrei dentro do São Paulo, com os treinadores, com os dirigentes que trabalharam na minha época de garoto, era uma sequência de que eu já estava vendo dentro de casa. Eu lembro dos professores falando muito sobre o respeito com o pai e a mãe, a humildade que você tem que ter. E tal. Eu cresci ouvindo isso dos treinadores também. Pode ser que você não chegue, então o São Paulo está disponibilizando a escola para você, então vai para a escola à tarde, terminou o treino à tarde, vai para a escola, sabe? Então eu cresci ouvindo isso, e tudo que eu ouvia ali na minha casa, eu cresci ouvindo dentro do São Paulo na minha fase eu fiquei no São Paulo no Amador, dividindo o quarto com 40 garotos, desde os meus 11 aos 16, e aí que os 16 eu já vou profissional. Um espaço curto de tempo, mas sim, estamos falando de 4, 5 anos. Mas foram 4, 5 anos também, assim, de uma sequência do que eu vivia dentro da minha casa, assim, com os meus pais, né? E quando eu voltava para casa, nos finais de semana, porque a gente jogava sábado de manhã, de segunda a sábado, concentração, jogava sábado de manhã, e aí eu ia para casa, voltava para casa. Pegava a condução e voltava para casa. E lá era a sequência da mesma coisa. Como é que foi a semana? Porque não tinha... Cara, é muito louco. Puta, é muito louco, falei, relembrando, né? Eu não tinha como me comunicar com os meus pais. Sim. Entendeu? Verdade. Então eu passava a semana toda... Se eu falava com meu pai, eu falava com meu pai acho que uma vez na semana, porque eu ligava na tia Leila, que era minha vizinha, pra avisar, avisa meu pai que tá tudo bem, avisa minha mãe que tá tudo bem. Cara, muito do que tu viveu Tá ligado? exatamente que eu vivi. Avisa que tá tudo bem. Avisa pra eu ver. E às vezes eu não tava bem. Às vezes eu tava com fome. Às vezes eu tinha treinado mal. Às vezes eu tinha chorado o dia inteiro. Às vezes eu... Mas avisa meu pai que tá tudo bem. Avisa minha mãe que tá tudo bem. Olha a força já vindo aí, né? Sabe assim? Uhum. Era inconscientemente. Leila, avisa meu pai que tá tudo bem. Pronto. E aí no sábado eu jogava de manhã e ia pra casa. E aí era o tempo que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, que eu chegava em casa e queria ir pra rua brincar também. Eu era um moleque, pô, era um garoto. Tu comentou aí, e olha a viagem que vem na minha cabeça. Nós, por causa do esporte, a gente não consegue estudar. Chega um limite que não tem como. Só que, ao mesmo tempo, comparado com a vida real, nós somos os que mais têm professores. Porque se tu for jogar até 40 anos, tu tem um professor todo ano. Olha que louco assim, então, não é literal do escrever, mas tu tem professores. São cabeças diferentes, são pessoas diferentes, são colegas diferentes, que é como se fosse uma sala de aula. E interessante, né? Se a gente souber aprender bem com esses professores, daqui a pouco vale mais do que tu estar numa universidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sobis agora no nosso pós-carreira, né? A gente teve contato quando então jogador. Ele é bem mais velho que eu. Eu tenho 48 anos, né? Então, assim, eu peguei a fase do Sobis como jogador. Eu via... Hã? Jogamos contra? Acho que não. Não lembro. Quanto tu parou? Eu parei bem em 2008. Oficialmente, eu... Parei bem em 2008. Depois que O Marcos fez uma dessas esses dias. Eu brinco assim, mas eu me sentindo atleta e vontade de jogar futebol e desejo de continuar jogando vivo, o ano de 2008 para mim. Pós 2008 já comecei a sentir o desprazer da dor. O joelho e dor, e aí eu comecei a perder o prazer. Sim. Queria, a cabeça tava zerada, quando você chega no... Você viveu isso. De 24, 23, mas 24, 25 para frente ali, eu acho que o jogador começa a ter um discernimento do jogo,
vou nem falar da vida, vou falar especificamente do jogo, do campo, muito diferente dos 16 do meu caso até os meus 22, 23, sabe? Até Denilson, dos 16 aos 22, 23, legal pra caramba, tirar uma bica acima, pra pedalar e ir pra dentro. De 23, 24 pra frente, já era uma parada de entender o jogo. Por que eu vou pedalar 50 vezes, cara? Eu posso pedalar 2 e eu vou chegar no mesmo lugar. Sim. 50 eu canso, né? Eu vou Sabe, pensando, né? pra que eu vou correr pra lá se eu posso fazer isso aqui e fazer o meu cruzamento? Por que eu, sabe? Então você começa a entender o jogo. Meu companheiro foi pra tal lado. Porque eu posso vir aqui, né? Deixa eu só fazer esse movimento que o cara já não vai entrar. Só por esse movimento que eu fiz aqui, o cara já fala, pô, cobriu o meu espaço. Eu não vou conseguir infiltrar por ali. Eu não vou conseguir entrar ali. Você começa a entender o jogo, né? E na vida, fazendo uma analogia, é a mesma coisa. Então, quando o Sobis fala dos professores, diversos professores que tivemos ao longo da nossa trajetória, você começa a entender que o que esse professor te fala faz sentido. E o que esse professor te fala não faz sentido. Muitas vezes essa ficha ela cai depois, né? Um dia. É o tal do amadurecimento. É. Você vai Ele entender o jogo. Ele tava certo. O meu maior conflito foi ter 30 anos que eu falei, cara, agora eu tô controlando mentalmente isso aqui. E o corpo não. E aí tu tem cirurgias, né? Todo dia treinar é muito agressivo. Não é saúde, futebol de alta performance não é saúde. E aí, cara, tu fica assim, meu. E é mais ou menos o que a gente fala pros nossos filhos, né? Voltando um pouquinho dos filhos. Sim. Qual que é o recado de um pai educando? Filho, quanto antes tu entender o que eu tô falando, melhor tu vai ser no futuro, melhor vai ser pra ti, porque não existe ninguém melhor que eu, que tua mãe, que tua família, pra saber o que é melhor pra ti. E não é desenhar o futuro dele, mas da base. Então, quando eu tinha 30 anos, eu falei, cara, por que eu não tive essa maturidade com 25, com o corpo no auge, o que eu poderia ter? E aí tu vai se adaptando, tu vai se adaptando. E depois dos 30, com a mente melhor, eu produzi muito mais como jogador do que quando eu tinha o corpo melhor. E o porquê, quando a gente fala, o porquê eu vivi muito, teve uma época da minha trajetória pós-carreira que esse porquê estava na minha cabeça toda hora. Sabe? Porque eu tava falando do Sobis, quando eu conheci o Sobis, a gente tava voltando do fechamento, e aí na recepção do hotel eu falei pra ele, mano, você teve contato com pessoas fora da bolha futebol muito mais cedo. E ele abriu a mente dele para outras coisas muito mais cedo. Pô, quem dera se eu tivesse tido contato com pessoas, você lembra disso? De outros segmentos do que na bola. Como eu tenho hoje, como é minha vida hoje. Perfeito. Por quê? Não tem resposta. Porque cada um tem o seu momento, cada um vive o seu momento. Quando a gente fala de filhos, e a gente passou por no caminho, a gente sabe o caminho, jogador de futebol, a gente vê jogadores mais jovens, não é isso, mas ele vai precisar passar. Por mais que nós, como pais, como profissionais, explicamos para as pessoas as coisas, vai ter momento que ele vai ter que passar, a Maria Eduarda, minha filha, vai ter que passar, o Davi vai ter que passar, você vai ter que passar, o Sobis já passou, e vamos passar por outros caminhos que pessoas mais velhas do que a gente hoje devem olhar e falar, pô, 48 anos, mas beleza, esse caminho ainda, eu já passei nesse caminho, eu tenho uns 55, 56, 58, tenho 10 mais do que você. Esse caminho eu já passei, mas deixa ele por esse caminho. E a outra você quer achar se ferrar, né? Exato. Faz parte. Sabe? É legal você conversar com outras pessoas e você ouvir e você falar, pô, faz sentido isso aqui. Mas tem coisas que a gente precisa passar. Os nossos filhos vão precisar passar. E às vezes cada um vai construir uma história. Às vezes pode fazer um caminho parecido com a gente e ter um resultado diferente que a gente, né? Então você não pode querer também impor só a nossa ideia, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que cada um cria o seu caminho de um jeito diferente, né? Na carreira de vocês devem ter visto muita gente que às vezes não faziam talvez o caminho que é dito como certo e dar certo. E ao contrário também, alguém que fazia tudo certo, mas chegava na hora das decisões e às vezes não tomava as melhores decisões, né? Eu queria avançar um pouquinho nisso assim na tua carreira, porque todo mundo conhece a tua carreira, Sim. Sabe do sucesso, dos títulos e tudo. E é uma coisa que eu e o Rafa a gente conversa muito, né? A gente tem nossos negócios, tem pessoas, lidera pessoas, e a gente vê, a gente fala muito sobre o comportamento das pessoas, a gente leva muito a sério o comportamento das pessoas, muito mais do que resultado.
Porque resultado, tu sabe, às vezes tu pode fechar um ótimo contrato, mudar o teu patamar financeiro de vida, às vezes profissionalmente tu pode alcançar um patamar que tu nunca imaginou, e isso muda uma chavinha na vida das pessoas que a gente fala muito que é o ego, né? E como que tu, ao longo da tua vida, tu percebeu que o ego atrapalhava ou atrapalhou a tua carreira, no sentido, eu era assim e as pessoas começaram a dizer que eu não era mais humilde, ou que eu tinha mudado, ou que isso aconteceu, ou que eu mesmo senti que eu mudei de ambiente, enfim, né? A gente sabe que o atleta, principalmente de futebol, ele acaba às vezes tendo acesso a pessoas e a fama, Sim. enfim, tudo que vem junto na conta do sucesso, né? Sim. Principalmente com a fama. Como que tu conseguiu lidar com isso para continuar e ter essa carreira? Uma pausa aqui nesse episódio do Foi Lá e Fez para falar para ti, empresário, empresária, que quer conhecer um pouco mais da FLF, fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que tu possa clicar, fazer a sua aplicação e conhecer as nossas comunidades com centenas de empreendedores e empresários que querem subir de nível e ter acesso a experiências incríveis com eventos privados, mentorias e tudo que você precisa para ir para o próximo nível na sua empresa e na sua vida. Então, assim que acabar esse episódio, vai na descrição do vídeo, clica no link, faz a tua aplicação e eu te vejo em seguida. Parte assim, no meu caso, parte da base da família, né? Eu falei um pouquinho aqui no comecinho dos meus pais. E provavelmente os meus pais, dentro do que a gente está falando agora, devem ter pensado, ele vai ter que passar por isso também. Ele vai ter que aprender. Por mais que eu, como pai e mãe, tô vendo que ele tá se deslumbrando, que o ego tá tomando conta dele, vamos ver até onde vai. Entendi. Se a gente perceber que tá passando muito, a gente chama e fala, ó, cadê? Então, mesmo ele chamando, mesmo meus pais chamando, e imagino que isso pode acontecer na vida de outras pessoas, na ocasião, e foi um processo até importante de eu ter passado, de eu ter me sentido o cara. Aconteceu 2, 3, 4 vezes. Algumas coisas aconteceram na minha trajetória, porque a minha trajetória ela aconteceu muito rápido, eu aconteci muito rápido para o futebol, e aí a vaidade toma conta. Quando você é muito elogiado, você se sente poderoso. Perfeito. Quando você é muito criticado, você também você não se sente poderoso, você se sente inferior, porque as pessoas estão te criticando. Então, lidar com esses sentimentos, em algum momento na minha trajetória, foi difícil. Então, o meu primeiro corte de profissional e de vida pessoal eram só elogios. Então, eu me senti o cara, eu me senti diferente daquele moleque de Diadema. Natural. Hoje, né, falando, né? Natural. E os meus pais deixaram ir até a página 2. Então, quando meus pais perceberam que estava muito, os meus pais me chamam para trocar ideia e falam, e aí, o que está acontecendo? Cadê aquele meu moleque? Cadê aquele meu garoto? Cadê aquele meu filho? Cadê tal, desses valores? E aí, eu acho que aí a parte mais importante é eu olhar e falar, lembra quando eu falava para você de 11 anos? Quando meu pai falava um negócio e eu não tinha outra informação, então eu acreditava naquilo que meu pai me falava? Então, quando ele me chamou eu com 20, 22, 19, eu acreditei no que meu pai me falou. Perfeito. Eu não fui buscar saber se meu pai estava certo ou errado. Eu acreditei no que meu pai me falou. Então, esses valores, que para mim são inegociáveis. Perfeito. É isso que eu quero enraizar nos meus filhos. Por mais que hoje tenha a informação. Então, quando eu comecei a achar que eu era o cara, quando o ego começou a tomar conta de mim a primeira vez, meu pai e minha mãe chegaram e falaram, e aí? E eu acreditei. Perfeito. Então eu volto. Tu respeitou. Entendeu? Eu respeitei porque eu aprendi aquilo lá com um moleque. Mas qual foi o ego? Foi o ego pelo jogador? Foi o ego do filho que já no fim de semana não ficava mais com os pais, só queria curtir? O filho começou a gastar demais? Qual que foi o ego? Um pouco de tudo. É? Principalmente o comportamental. Mais do que gastar dinheiro, mais do que chegar num restaurante e não pedir conta, mais do que entrar numa loja e não perguntar quanto que é a camisa, quanto que é essa polo. O comportamental. O meu comportamento. A base da família, né? A minha chegada nos lugares era uma chegada diferente. Triunfal? Desfilava? E aquilo em algum momento fez mal para as pessoas,
fez mal principalmente para as pessoas que estavam próximas de mim, porque as pessoas que são próximas de mim me conhecia da forma real, raiz. Então, quando começavam a me enxergar, entrar nos lugares, cabeça erguida, peito aberto, cara, eu cheguei. E tipo, não é, eu não sou isso, cara. Eu não era aquilo. Então, esse ego, ele é prejudicial se você não volta para trás, se você não coloca o pé no chão. Já no meu auge como comunicador, vivi várias vezes esse momento como atleta e eu tive meus pais e tive alguns amigos. Denilson, porra, não empolga, né, mano? Empolgado, né, irmão? Dá uma segurada. Pô, verdade, tô empolgado. Meu pós-carreira, meu auge como comunicador, aonde eu ia, nego, você é fera. Meu, você é o máximo. Então, Você é o melhor comunicador do esporte do Brasil e não sei o quê. Eu falei, comecei a me sentir aquele... Entrava nos lugares e falava, mano, eu sou um puta comunicador, né, mano? Aí eu, em determinado momento, falei, mano, o que tá acontecendo comigo? Já depois de velho. O que tá acontecendo comigo? E aí eu fiz o exercício de pegar o meu carro, de ir lá em Diadema e rodar Diadema, o meu bairro, passar na frente da escola que eu estudei, na casa dos meus amigos e, sabe, eu não precisei nem parar, só rodei com o carro. E dentro do carro já fazendo a reflexão de falar, caramba, mano, pô, eu saí daqui, mano. Por que hoje, com 30 anos, 30 e poucos anos, eu tô me sentindo diferente, né? Por quê? Porque eu tava num momento que tava todo mundo falando bem de mim, cara. E isso de alguma forma É que vira verdade na nossa cabeça. caraca, Mas me não- tirou sabe? Eu saí um pouquinho do que eu sou. Mas aí, bate mais uma vez lá atrás de moleque, do que os pais te falam quando você é garoto. Isso fica enraizado, cara. perfeito. Você começa a lembrar. Então eu lembro de todas as vezes que eu começo a me sentir diferente, minha cabeça vai logo nos meus pais. O que meus pais vão pensar me vendo assim? Aí eu falo, eles vão gostar. Não vão gostar, é verdade. Sabe assim? De alguns anos pra cá, 6, 7, 8 anos pra cá, o meu comportamento, ele foi mudando. E isso foi porque eu quis ir mudando, porque os meus filhos foram crescendo, minha filha foi crescendo, e que imagem que eu gostaria que a minha filha tenha do pai dela? A imagem daquele moleque zoeiro e só falava besteira e só contava histórias. Aquelas histórias, elas foram legais lá, agora ela já não é mais legal. Sabe? Agora é outro momento da minha vida. Então ela não é mais legal, ela não cabe mais. Perfeito. Foi divertido, foi bacana o que eu vivi lá. E naquele momento era legal. Só que agora não, agora já não é mais legal aquelas histórias. Essas histórias que estamos contando aqui, esse papo que estamos contando aqui, falando aqui, isso é legal. Porque eu estou vivendo hoje. Para as pessoas que estão ao meu entorno, isso é legal. E para quem assistir, provavelmente vai falar, pô, aquele Denilson era legal, mas eu continuo sendo o mesmo cara legal. Só que com uma cabeça e um amadurecimento que ao longo desses 7, 8 anos, eu adquiri que eu acho que não cabe mais aquelas outras histórias. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar e conversar e explicar, porque a gente, como se torna público, diferentemente de eu acho que muitas pessoas pensam, eu acho que a gente deve sim se posicionar e dar uma satisfação para quem assiste, para quem acompanha a nossa trajetória. que se espelham na gente, né? Sabe? Que Eu vê acho que a como- gente sim tem essa obrigação. Porque tem muita galera que gosta da gente, cara, e acompanha a gente, e se espelha na gente. Te dá exemplo, né? Exato. Então eu tenho esse pensamento, assim, todos os dias eu faço esse exercício de que eu acho que alguma coisa eu tenho para passar e ensinar, não só falando, mas com o comportamento. Porque a fala, né, a narrativa... Na você internet pode... todo mundo tá falando. Entendeu, só? A narrativa você controla da forma que você quer, mas e a conduta? Viver. E o dia a dia, sabe? E o comportamento? Muito bom. Condiz com o que você está falando? E o que ele falou vai muito no negócio de novo que eu bato na tecla de sair da bolha. Porque no futebol, no auge, a gente tem vários momentos auge, né, da vida. O auge pode ser uma semana que tu faz 2 gols em 2 jogos, depois tem vários picos assim. Exato. Então, se tu andar com quem vai te falar a verdade, essa pessoa te bota no chão. Sim. Se tu andar com os beirinha que só vão falar o que tu quer escutar, tu tá ferrado. Porque os teus pais, no caso, eles não eram da bolha.
Mas eles conheciam, tipo, ô meu, baixa a bolinha, não é bem assim, segura a onda. Se ele vai buscar o conselho com pessoas erradas, não para, meu, que isso, tem que entrar assim mesmo no restaurante, tu tá bombando. Exato. Então é muito louco. E claro, pro ego é uma massagem e é a coisa mais linda do mundo. Mas é a verdade, é o que tu é. Então isso é muito importante. Saia da bolha. Conheçam pessoas que te cobrem ser melhores. Porque a média do futebol hoje aqui tá em 37, tu parar de jogar. 48, 41. Tem uma vida toda pela frente, cara. Tipo assim, mas tem o dobro ainda para se viver no mínimo. Então a gente tem que andar com pessoas que nos façam melhores. Ali o negócio do teu pai, ele falou assim, do negócio de empreender também, Dana. O que tu fez com o teu primeiro salário? Porque é a primeira recompensa, né, de um trabalho. O que eu fiz com o primeiro salário, eu dei pro meu pai porque a gente precisava terminar a casinha que o meu pai estava fazendo. Então a primeira coisa que eu fiz, premiação, salário, aquelas coisas que a gente ganhava quando profissional, era chegar e entregar com meu pai. Então era o bichinho ali de, sei lá, R$ 500, R$ 1.000, dava um envelopezinho pro meu pai. Salário, dava pro meu pai. Então meu pai sempre foi muito trabalhador. Eu aprendi muito isso com meu pai. De enxergar, de ver a rotina. Recentemente, teve uma época que eu falei, alguém me perguntou por que eu trabalhava ainda. Eu fui num podcast, eu falei, pô, você não ganha muito dinheiro com futebol? Por que você trabalha ainda? E na mesma hora veio na minha cabeça a imagem que eu tenho dos meus pais saindo pra trabalhar, mano. Essa loucura isso, né? Meu pai chegando de madrugada e eu em casa dormindo, e meu pai chegando de madrugada, sabe? A minha mãe fazendo café da manhã e indo trabalhar, dando orientação pra gente ir pra escola, não faltar na escola e indo trabalhar, sabe? O meu irmão mais velho indo trabalhar, então eu tinha uma imagem de pessoas, porque eu sou apaixonado, indo trabalhar. E aí na minha cabeça eu falei, pô, porque eu preciso dar exemplo pros meus filhos. Trabalhar é bom. Sabe? Eu quero que meus filhos me vejam saindo de casa, indo trabalhar e falar, ó, papai tá indo trabalhar. Papai tá indo trabalhar. Porque foi a lembrança que eu tenho. Então, assim, o trabalho, ele edifica, né, cara? Muito. Né? É óbvio que a gente tem, graças a Deus, o futebol nos proporcionou ter mais flexibilidade, de repente ter uma tranquilidade maior, mas eu acho que é nosso de querer fazer, de querer empreender, sei lá, de querer dar o passo, sabe? Não parar. Já construímos? Construímos. Pô, mas estamos com saúde, né, cara? A gente tem tanta coisa ainda para fazer, para construir. E eu tenho um motivo claro que é o exemplo que eu quero dar para os meus filhos. Porque eu imagino, e aí não é receita, né? Cada um. Imagina os meus filhos me vendo todo dia dentro de casa, cara. Todo dia dentro de casa. E as pessoas podem perguntar, pô, mas você também pode falar que você foi um cara que, num espaço curto de tempo, resolveu sua vida. Tá, mas cara, como é que eu vou na prática, Qual o motivo de viver? sabe? Na prática, porque é natural que meus filhos vão se espelhar em mim. E eles podem se acomodar antes do momento. Eu acredito que trabalho não é uma coisa. Não deveria ser uma coisa que a gente faz. Como é que eu posso dizer? Por obrigação. Mas uma coisa que tem que ser prazerosa. A gente sabe que tem momentos e momentos de Sim. vida e eu acredito que. Eu faço uma matemática aqui, né? A gente sai de casa às 6 da manhã, 7 da manhã, pega ônibus, vai pro trabalho. A maioria das pessoas, né? A maioria. Ou pega seu carro, vai pro trabalho, passa um dia inteiro com um monte de gente, fazendo coisas, volta de noite, cansado, tem um pouco de momento com a família, dorme e faz isso todos os dias. Se esse intervalo de tempo, que é tempo de vida, não for uma coisa que te faz evoluir, que te faz te motivar, que tu sinta que tu tá virando um homem melhor, um profissional melhor, que tu tem perspectiva de crescer, não faz sentido nenhum tu ocupar teu tempo com aquilo. Não faz sentido. E eu acho que quando vira essa chave, né, a gente fala muito de empreender, eu acho que o empreendedor é o cara que virou a chave com isso. Que ele olha e pensa, cara, é o meu tempo de vida. Aonde que eu vou botar meu tempo de vida? Vai ser fazendo o quê? O que que me mexe aqui comigo para eu querer trabalhar sábado, domingo, de noite, madrugada, ler, estudar? E aí quando tu encontra isso, e muitas vezes pode ser dentro de um negócio, mas muitas vezes o empreender, e o brasileiro, ele é empreendedor, ele olha, cara, é isso aqui que vai fazer. E quando você fala de virar a chave, né? E a gente tem que estar constantemente virando a chave.
a gente fala, viramos a chave, né? Virei uma chave, hoje eu sou comunicador, Sobis é empreendedor, tem os negócios, virou a chave. Só que dentro do processo que ele está vivendo, que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, a gente também precisa de novo virar a chave. Vira aluno de novo. Sabe? Aprender de Tá entendendo meu raciocínio? Porque eu já migrei para a comunicação. Então, dentro da comunicação, eu preciso constantemente estar virando a chave também. Novos universo de aprendizado, né? Novos deadlines tem que Entendeu? subir, né? Então, esse processo é o que eu vivo diariamente. E hoje eu tenho esse entendimento por conversar com o Sobis, por conversar com você, por conversar com o Fabrício, por conversar com a equipe, por conversar com outras pessoas. Que eu acho que o futebol também acho que nos deu uma percepção, dois ouvidos e atenção com o que está acontecendo, né? Eu lembro de estar em lugares, mesmo dentro da bolha, dentro do futebol. Leitura do ambiente. Eu acho que a bola, esse trabalho coletivo nosso, nossa essência coletiva, acho que nos dá isso, né? Então, Dificilmente a gente não sabe o que está rolando em volta do ambiente que a gente está. Porque, entendeu? eu dou um exemplo assim, enquanto o torcedor olha para a bola num jogo, a gente não olha para a Não tem bola, a ideia, gente tá olhando em volta. Então, todo ambiente que a gente vai, a gente sabe o que está rolando. A gente sabe até, e aí começa até apurar até a questão de energia, de saber até o que está rolando, isso não está olhando atrás. É futebol. Eu acho que a bola nos deu isso, sabe? Essa percepção das coisas, mano. Então, às vezes eu tô num lugar e eu tô ligado, eu tô conversando com você, mas eu tô ligado em tudo que tá acontecendo, sabe assim? Uma parada... Eu falei isso já 1000 vezes. A Rafa fala isso É direto. difícil eu me explicar. Falei, será que vocês entendem que às vezes eu consigo meio que sair do meu corpo e ver de uma outra perspectiva? A bola nos deu isso. Acontece muito lá. O jogo, né? O jogo nos deu isso, porque é o que a gente faz desde criança. É uma mecânica toda funcionando. Tu tem essa dobradinha com o Fabrício e eu Salvo estão construindo a nossa dobradinha. Faz aí 3, 4 anos que a gente tá junto aí. Pro quinto já, E a gente se ajuda muito nesse sentido, assim, né? O Rafa também, ele tem umas percepções, umas sacadas das coisas, assim, que às vezes eu penso, nada a ver, cara. Aí ele vem e fala assim, ó, isso, essa pessoa assim, essa pessoa assim, essa pessoa assado. Sim. E de mim também, né? Sim. Ó, tu tá assim, tu tá assado. E aí, às vezes, né, muitas vezes, nada a ver, Rafa, tá viajando e tal. E aí passa um tempo, acontece essas coisas, aí ele fala, viu? Falei. Exato. Mas é de pessoa, sabe? Exato. O ano passado aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Assim. Falar, meu, vai chegar nisso. E não é por torcer contra, vai chegar nisso. E tem horas que deixa chegar. Vai chegar. Batata. Batata. Não errei nenhuma dentro. Mas isso, Sobis e Dan, isso é o que o Sobis estava falando de com quem você anda. Perfeito. Sabe? Ele poderia não falar. Ou vice-versa. É. Mas com quem que você anda? Você quer o bem do teu parceiro. Exato. Pô, eu quero o bem da 94. Sabe? Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo para todos o que eu sinto. O positivo de trabalhar muitos anos com uma equipe, com o Fabrício e com a 94, a gente já se conhece. Eu sei quando o Fabrício está incomodado com alguma coisa, quando a equipe está incomodada com alguma coisa. Eles principalmente sabem quando eu estou incomodado com alguma coisa. E é uma troca. É a liberdade que você dá. Eu, desde que eu conheci o Sobis, eu já tratei o Sobis da forma que eu trato todo mundo, mas dando liberdade para ele, para se caso ele queira falar alguma coisa para mim, pode falar, mano, e tá tudo bem. Sabe? Porque eu, do meu jeito, eu vou trocar uma ideia com ele e vou falar para ele do meu jeito. Porque tu viu que tinha essa sinergia de perfil que eu posso ouvir ele e sei que ele pode me ouvir. Sabe? E tá tudo bem, porque ele sabe que eu não vou estar falando pro mal dele e ele vai estar falando pra mim, não é pro meu mal. Mas eu vou te falar, isso é percepção do mundo da bola que eu não tenho como te dar. Isso foi, mas ao mesmo tempo, eu imagino que contigo também aconteça, tem gente que é do mundo do futebol que eu já, na energia, no chegar, no não. Aí eu não dou essa liberdade assim. Eu também. Sim, é escolher de quem vai escutar, né? Escolher o chefe. Eu também Quem vai me dar conselho? Eu também sou assim. Que é um negócio que é natural, tipo, não bateu. Eu falei com ele assim, cara, não bateu alguma coisa nesse cara. Né? Nunca me fez nada, o cara é pra cima, mas é uns feeling que a gente tem, e que a cada vez o cara vai ficando mais velho, o cara vai apurando, meu. Eu vou contar uma experiência, sem dar nome, vou contar uma experiência que eu tive no mundo corporativo. Perfeito. Que é um mundo que, graças a Deus, eu tô circulando e tô entendendo cada vez mais e tô mais dentro da situação. Às vezes eu vou nos lugares como o talento, né? E às vezes eu vou num lugar como o sócio. Perfeito. Né? Então você vai entendendo
cada coisa e cada momento, assim. Então, isso que eu vou contar agora, eu fui como sócio, Perfeito. né? Como um representante da 94. Participar de uma apresentação, explicar o que é a 94, o que a gente faz, as conexões que a gente quer fazer e tal. E eu recebi um tratamento que me incomodou muito. Me incomodou demais, assim. Porque não é o que eu enxergo. Por mais que o processo não vai sair do papel, ou que a ideia não combina com a sua, mas existe um corporal, um respeito e uma... que eu gosto de receber, né? Eu gosto de dar e gosto de receber. Perfeito. E eu não recebi. E aquilo me incomodou num grau. Me incomodou num grau que eu assim, não deu tempo de admirar, né? Porque eu ia falar assim, perdi a admiração. Mas aqui não deu tempo porque eu não... Nem começou. Nem começou, sabe? Uhum. Então a imagem e a impressão que eu tenho da situação, da pessoa, hoje é, pô, que mala, né? Perfeito. Dentro dessa energia que a gente tá falando, poxa, que mala. Pode ser que amanhã eu tenha um outro encontro e essa percepção ela cai por terra. Pode ser, mas... Porque às vezes eles têm a percepção da gente, por estar no Exato. dia, ou daqui a pouco a gente tem tanta expectativa na pessoa, e a pessoa não tem essa expectativa na gente, né? Exato. É torcedor, né? Muitas vezes o cara vem querendo falar com a gente, blá, 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 blá. E, poxa, ok, tu me conhece, eu não te conheço, e a gente tá numa outra batida de vida, eu tenho algum problema, e o cara vem, calma, Aí, assina aqui, calma. Aí- E tem gente que se decepciona com a gente. aí me falaram assim, Sobs e Dan, falaram assim, é estratégia. Falei, pô, mas, sabe? Não faço todo, deu errado. Não é uma estratégia que eu vou adotar. Independentemente de quem sentar com o sócio da 94 e com o talento da 94. São pessoas, né? São pessoas. É isso. Isso eu ia falar, tu tem Entendeu? tu tem isso muito de ti, né? Tu tem essa personalidade, esse perfil, quando tu chega, tu sempre foi assim, Sempre. tu acha que isso é treinável nas pessoas ou não? Não. Sinceramente, não. A gente perguntou isso pra quem que a gente perguntou? Sinceramente, eu acho que não é treinável. Ó, que boa pergunta. Eu acho que não é. De verdade. Uma pausa aqui nesse episódio do Foi Lá e Fez para falar para ti, empresário, empresária, que quer conhecer um pouco mais da FLF, fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que tu possa clicar, fazer a sua aplicação e conhecer as nossas comunidades com centenas de empreendedores e empresários que querem subir de nível e ter acesso a experiências incríveis com eventos privados, mentorias e tudo que você precisa para ir para o próximo nível na sua empresa e na sua vida. Então, assim que acabar esse episódio, vai na descrição do vídeo, clica no link, faz a tua aplicação e eu te vejo em seguida. Eu acho que cada um é como tem que ser, mas quando se trata de pessoas, independentemente da função que você exerce, da profissão que você tem, da condição financeira que você tenha, você lida com pessoas, sabe? Então, me incomoda que coisas materiais, nomenclaturas, venham à frente desse trato com pessoas, sabe? Tem aquele ditado, né? Isso me incomoda. Quer saber como que é a outra pessoa, ver como é que ela trata o garçom, como ela trata as pessoas, né? Como ela Isso trata me o porteiro, né? Um exemplo raso. Você pega um reality show, por exemplo, sei lá, uma fazenda, um Big Brother, um reality. Dentro de um reality você tem, obviamente, muitas pessoas de diferentes características e quando você dá o poder, né, naquela semana para tal pessoa, aquela pessoa estava tendo um comportamento até então e aí ela ganha o poder, naquela semana Ela virou um leão. entendeu? É um exemplo raso, mas acho que cabe. Sim. Aí você começa a perceber como é que é o ser humano, Como é que ela é de verdade. para a vida, É no poder, né? Quando tu tá com a força, tu tá indo parar. entendeu? É uma baita analogia. Entendeu? Sabe que eu noto muito nisso? O Fabrício deve saber muito isso. Como eu e o Rafa, nós estamos sempre juntos, mas muitas vezes não. E muitas vezes eu represento o Rafa, às vezes o Rafa representa nossos negócios e tal. E eu percebo muito quando as pessoas me tratam quando eu tô com o Rafa, quando eu não tô com o Rafa. Por quê? Porque tem interesse. Às vezes é torcedor do Inter e tal, né? E às vezes, o Danilo com o Rafa, é outro jeito. Sim. E eu noto muito isso, às vezes eu vejo isso e já me dá um pezinho atrás, Isso. assim, eu já vejo, Então, quando é isso, e já aconteceu de me usarem como conexão pro Rafa,
né? A gente fez um negócio esse tempo que até deu certo, e aí a gente acabou por encerrar o negócio e a pessoa falou assim, eu só fiz esse negócio por causa do Rafa. Mas o negócio começou todo por mim, Sim. me procurou, fez reunião comigo, babá, e o Rafa é meu sócio. Mas aí depois a pessoa largou isso, eu disse, puta merda, Ele né? tá aprendendo a lidar já. E aí eu já começo a perceber e entender, né? Mas aí é saber jogar o jogo, Claro. sabe? Uhum. Não é você não ser você, Perfeito. é saber jogar o jogo. É isso que as pessoas também precisam ter a percepção. Não é você ir contra os teus valores, né? É você saber jogar o jogo. Ou se revoltar com o mundo. Ou você se revolta, ou você não entende que faz parte das conexões ou do negócio, É a estratégia que a pessoa usou, tu usa a tua. sabe? Então, nesse caso pontual, eu fiquei com o sentimento de que, cara, foi uma estratégia equivocada. Uhum. Porque pode ser que amanhã a gente volte a sentar e a gente volte a tentar fazer negócio, porque a gente está no mesmo mundo corporativo. Então, Vamos se encontrar de novo. isso é certo. Isso é certo, essas conexões, isso é certo. Só que a percepção que eu tive do primeiro momento foi ruim. Seria muito legal se tivesse um trato pessoa melhor. Entendeu? Sim. Porque eu automaticamente. Vou dar um exemplo. Agora não é um exemplo raso. Vamos imaginar que surge alguma coisa para 94. E a gente entende que esse negócio não combina com a 94 e com o Denilson Talento. Pô, mas esse negócio combina com o Sobs. Combina com o Dan e com o Sobs. Pô, vamos conectar esse contato com o Dan e com o Sobs. Porque eu acho que tem muito mais o perfil deles do que o nosso perfil. Aí vamos imaginar que esse nosso primeiro contato aqui foi um contato horrível, péssimo. Vai surgir o mesmo negócio. Eu não vou falar para conectar vocês. Já não indica. Eu já não vou falar, ó, conecta com o Dan, conecta com o Sobs. Vou ficar quieto. Eu não tenho quem conectar, então vou ficar quieto. Sim. Pronto. Então, eu poderia em algum momento falar assim, conecta com a pessoa tal. A gente tivemos um contato com ele numa primeira reunião. Pô, Já surgiu. não deu certo, mas, pô, foi incrível, cara. Mas já surgiu essa segunda chance no qual. Não. Mas vai surgir. Vai surgir. Vai surgir porque a gente tá no... Sim, tá A gente no tá- mesmo mundo. É isso, vai surgir. Tem uma frase que o seu Ângelo falou assim, né? Todo comprador também é vendedor. Então cuida muito bem quando tu for o comprador, porque um dia tu vai estar vendendo. Exato. Então, tipo assim, talvez naquele momento ali, tu estava vendendo uma ideia, um projeto. E a pessoa agiu como um comprador arrogantezão. Mas amanhã ela tá vendendo para alguém. E ela não pode reclamar se ela usar essa mesma estratégia também. Né? Exato. Então, assim, cada um tem a sua estratégia, mas nesse primeiro momento e nesse caso, eu não conectaria. Perfeito. Se algo chega através da 94 ou por mim e tal, com essa pessoa. Perfeito. Entendeu? Eu vou sentar e falar assim, mano, tem outra pessoa? Tem. Porque lá são conexões. Então, quando eu falo saber jogar o jogo, é isso. Você tem que saber jogar o jogo. O cara chegou em você porque ele queria chegar no Sobs? Beleza. Saiba jogar o jogo. Perfeito. Você vai querer ter essa pessoa perto de você? Provavelmente não. É só botar na prateleira certa. Provavelmente. E tu vai Provavelmente comer, não. que essa pessoa vai ter que passar por ti pra. Da mesma forma que ela tá te usando, vai chegar uma hora, tu precisa de mim? E aí, tu joga o jogo. Exato. Só que tem um detalhe que eu acho que é importante, né? Que é o que a minha primeira conversa com o Fabrício foi: a gente vai dar esse passo? A gente vai estar junto? Vamos estar junto? Então vamos estar junto. Então eu sou dessa forma, mano. Eu trato as pessoas dessa forma. Eu faço assim, eu faço assado. Então assim, você vai ser uma extensão. Tu me representa e eu te represento. Exato. Posso te representar assim? Exato. Então assim, dê atenção, papapá, 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 porque você vai ser uma extensão. O cara vai chegar em você para conectar com o Sobs, ou vai chegar em você para conectar com o Denilson. Então ele precisa sentir em você um pouquinho de cada um, né? Exato. É o que a gente fala, né, Rafa? E Do alinhamento, né? isso, assim, Exatamente isso. A gente tem frases durante a nossa vida que ela grava e nos faz andar, que depois de um tempo ela faz sentido. Vendo hoje a 94, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, onde vocês querem que ela chegue e tal. Mas essa conversa aí foi o começo, né? Daqui a pouco, essa frase, ó, tu tá comigo, tu vai ir, a consequência vem, porque se os caras compram
a ideia junto, como a gente comprou junto, que eu sempre brinco assim, cara, eu não te quero pra estourar champanhe, cara. Estourar champanhe tá certo. Tu vai sentar no meio fio pra chorar sem a gente precisar chorar? Vamos? Puxa, e já choramos. Já foi comprovado. É isso que eu quero. Eu quero o companheiro na derrota, não na vitória. Aí é fácil. Eu já chorei, o Fabrício não, o Fabrício é ruim de chorar. Mas Chá já, com banho. mas já aconteceu de ele falar, e aí, o que tá acontecendo? Chega aí, tamo junto. E já aconteceu de eu chegar nele e falar, irmão, tira o pé um pouco. Precisa vir amanhã não. Fica em casa, pai. Dá uma descansada. Já aconteceu, porque eu conheço. Quer fazer tudo. Sim. O Fabrício é um cara que quer fazer tudo. E quando vai crescendo. Ele quer fazer tudo e ele quer ter o controle de tudo. E eu conheço, então tem hora que eu falo, irmão, Relaxa. Tu consegue desapegar descansa coisas? tá ligado? Tu consegue desapegar quando tu chega aqui, ó, eu vou até aqui, tem alguém melhor que eu, agora toca. Ou tu fica como empreendedor, como dono de negócio. Não, sabe? Eu não tenho eu não tenho essa vaidade disso, sabe? Mais uma vez, eu acho que o futebol também nos deu essa percepção. Até onde a gente pode ir. Eu sou bom até aqui. Daqui pra lá eu já não sou bom ainda. Tem interesse em querer ser bom nisso, em praticar isso, então eu vou atrás de conhecimento para praticar isso. Então acho que esse exemplo meu e do Fabrício é muito isso. Eu sou bom por uma parada e o Fabrício é bom em outra parada. E a gente Não tenho nada a ver também. o Fabrício é muito bom por uma parada e eu sou bom por uma parada. Então a gente junta, né, essas qualidades e graças a Deus tem dado certo 14 anos e perspectiva a gente tá junto há muito tempo. E a gente pega o nosso primeiro ano para esse quarto ano, 14º ano, a gente cresceu muito. Eu e o Fabrício crescemos muito. A 94 eu acho que é o grande exemplo disso. Porque a 94 praticamente ela existe através do Fabrício e de mim. O que é 94? Porque lá atrás, quando era inexperiência, quando o Fabrício, Daquela conversa que vocês tiveram. quando o Fabrício vem para São Paulo, quando a gente se conecta, era a fome com a vontade de comer, sabe? Uhum. Então era o conhecimento que eu não tinha, o conhecimento que ele tinha, Tô buscando um rumo novo. o que eu queria aprender, rumo novo, e então a gente foi crescendo junto, eu e o Fabrício. Então hoje toda a equipe que a gente tem, tudo que a gente tem, a gente construiu, foi praticamente naquela mesinha que a gente conversou num sobradinho lá na Vila Mariana, casinha pequenininha, sabe? Falando, mano, vamos junto, vamos junto. E eu tenho não sei se é uma virtude, tá? A Luciele às vezes fala comigo que eu sou rancoroso. Você é rancoroso, você perdoa, mas você não esquece, você fica, você guarda, não sei o quê. Porque eu me considero, Sobs, uma pessoa que se doa muito. Por uma amizade, por um trabalho, por um trampo. Eu me dou muito, sabe? Então eu quando alguém faz alguma coisa contra, eu pego ar. Pega o ar. Pego ar, E porque a cicatriz fica, né? A gente não esconde cicatriz. porque eu falo, pô, te dei tanto, tá ligado? Fiz tanto. Por que fez isso comigo? Recebi só isso. E aí eu pego ar. Então assim, a minha troca com o Fabrício, ela é muito igual, muito equilibrada. Isso é papo de empreender, porque a gente tá falando, no fim a gente tá falando de família, a base, que é onde vai a sustentação da nossa vida, e sociedade. Exato. Papo virou de sociedade. Aí você fala de 94. Onde a gente quer chegar com 94? A gente quer ser a melhor agência de conexões do futebol brasileiro, do futebol. Porque vocês já são uma das. Sim, Não é? mas a gente não coloca tempo. E A deixa eu gente bem claro coloca. pro pessoal, não é ego, gente. E também não existe uma melhor. É uma forma de se expressar para tu seguir crescendo. Sim, Porque, vamos lá, quem é maior, Madrid ou Barcelona? sim. Ninguém é maior. É o resultado, o que foi desenhado entre sócios, onde você vai chegar, quantas pessoas vão trabalhar, o que você vai mover, quantas pessoas você vai ajudar. E a visão É isso, também, né? a visão da Pra onde a gente quer, Faz parte do planejamento, né? o planejamento. É o tal do planejamento, né? Então, quando a gente constrói a 94, quando a gente agrega pessoas dentro da 94, tudo com o mesmo propósito. Se você pegar a galera que trabalha no 94, são todas pessoas diferentes, você reparou?
O Rodolfo é diferente de todo mundo, o Theo é diferente de todo mundo, o Júnior Moraes é completamente diferente de mim. Cada um tem um jeito e cada um agrega de uma forma. Só que quando a gente senta pra conversar, a gente senta pra conversar e fala, mano, a gente quer chegar lá. A gente quer ser referência. Cada um foi referência nos segmentos que viveram antes de 94. Resolvemos nos juntar. Entendeu? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Desde que a gente consiga chegar num denominador comum. Então a gente quer ser referência. A gente não quer só estar por aqui de passagem. Eu individualmente, quero que daqui 5, 10 anos, 25, 15 anos, 20 anos, a minha filha, por exemplo, esteja aqui trabalhando e dando sequência para esse legado que eu estou construindo. E provavelmente o Fabrício deve pensar a mesma coisa com a Paola, com os filhos, sabe? Perfeito. A gente quer dar sequência no legado que a gente está deixando aqui para eles. Muito bom, velho. Sabe? A minha filha, semana passada, falou de marketing esportivo. Caramba. Porra, isso é um puto orgulho para mim. Porque é o que eu vivo hoje. Além da comunicação, eu vivo... De onde saiu isso? Não, eu não perguntei, eu só falei, pô, legal, filha, porque o papai, né? Papai praticamente trabalha com isso. O papai faz. É o trabalho que o papai faz. Eu falei, pô, que bacana. Pô, você já fala inglês. Imagina você conectando marcas de fora com a gente aqui. Olha que legal, filha. Ela é, né? Porque eu não me vejo fazendo medicina, papai. Eu acho que não combina comigo. Eu não me vejo. E eu, pô, legal. Que resposta usou, né? Sabe? Caramba, Que legal, porque a gente foi desta receita, né? A gente é do espelho, né? Que somos para os nossos, né? Então, o Davi olha para mim e o Davi fala, eu vou jogar. E a Maria Eduarda olhou e falou, pô, quero as tuas duas profissões. Sabe? Então, assim, pro pai... Isso aí de ensinar, né? O pessoal me pergunta, pô, por que tu segue trabalhando? Quando tu falou ali com o cara, por que tu segue trabalhando? Ontem a gente pegou um voo 5 da manhã, aí 3 horas da manhã, aeroporto, porque a gente tinha que estar aqui cedo mesmo. Aí um cara abre espaço pra eu sair do meu espaço, assim, e fala, aí, ó, por isso que eu tenho que trabalhar mesmo. Eu achei que tu não precisava mais trabalhar. Olha aí. Aí eu olhei pra ele, cara, mas qual é o problema? Não adianta eu plantar e a flor morrer, eu tenho que seguir regando. Se você pegar, Sobs, 4 da manhã o cara me falou isso. essa internet que toda hora viralizando alguma coisa, e a gente tá já de alguns anos pra cá nesse auge dos coaches motivacionais e tal. Você aprende, assim, você ouve e pega o que você acha que é importante pra você, pra tua vida, pro teu trabalho. E tem outras coisas que não te atinge e não conecta. Só que se você pegar, na maioria, todos são líderes, né? Todos chegam primeiro. Todos são exemplos, né? Igual, vou te dar um exemplo agora. A gente chegou aqui, eu cheguei aqui 9 horas da manhã, o Fabrício já estava aqui. Só tinha um carro do Fabrício no estacionamento. Entendeu? Não estou dizendo que os outros não trabalham e que os outros não se dedicam, cada um tem uma rotina e tem um horário. Mas que legal, né? Que o Fabrício estava aqui 7 da manhã. Não tá Sei naquele lá. ego que a gente É. comentou. Se tá no ego, tá. Porque se tem alguém que pode chegar aqui meio-dia, é o Fabrício, pô. Entendeu? Uhum. Tô te dando um exemplo de hoje, mas assim, Sim. não tô dizendo que ele chega aqui todo dia 7 horas da manhã, mas tô falando, que legal, né? Porque se tem alguém que poderia chegar aqui 2 da tarde, depois do almoço, é o Fabrício, pô. Tá em reunião lá. Então isso acho que, de alguma forma, atinge as outras pessoas, né? Verdade. Porque quando o cara tá perto, quando o líder ele tá perto, quando o líder ele tá ativo, quando o líder ele vai na mesa de alguém, quando o líder vai trocar uma ideia com alguém, cara, é isso. Porque não adianta nada, a gente construiu a 94 e a gente não aparecer aqui, pô. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí mostra que vocês não cuidariam bem dos filhos. Não faz sentido. Entende? Que tudo se conecta. Exatamente. Como vocês cuidam bem, não faz sentido. Esse aqui é um filho que está crescendo e vocês têm que cuidar. Isso aí de ensinar, eu acho muito legal. Quando a gente está vivendo o empreender, o negócio, toda hora tu tem motivo para aprender. Como a gente está falando de negócio, de vida aqui, tá num papo mais sério, que para muitos também é chato, mas é a vida real, tu vem com a cabeça, né, meu? Fala de empreender. Tu já teve uma visão que o teu sócio te ensinou sem fazer nada. Ele só te mostrou. Então,
Aí que eu ia entrar, assim, eu vou fazer uma analogia. Eu bato muito na tecla de que eu posso ser um meio para mostrar pro atleta que existe uma outra vida depois. Mas tu vai ter que se empenhar e tu vai seguir se dedicando. Não dá tempo para relaxar, Não porque a vida ela não te perdoa. dá tempo. Não tira, não, tu vai se ferrar, tu vai perder. Então observa, aproveita, converse com o seu treinador, sai um pouco de falar só com o jogador, fala com o diretor, entenda o futebol. Pergunta por que tu tá treinando. Uma vez eu perguntei para o Dudu falecido, eu falei, Dudu, por que eu tô fazendo isso? Ele me olhou sério. Eu falei, pô, ele, melhor pergunta que eu já recebi desde que eu sou preparador. Vocês nunca perguntaram por que vocês treinam, vocês parecem cavalo, e aí às vezes vocês não têm conhecimento de vocês não sabem que vocês precisam de bom, de melhor e tal. E aí eu comecei só a perguntar, e aí eu comecei a entender muito mais do que só jogar. Então eu vejo que a gente pode ser um meio para o pessoal olhar assim, meu, tem uma vida depois, Sim. e se tu perder tudo, tu reconstrói. É só tu tá bem com pessoas do bem. E eu vou te fazer uma confissão, porque sempre eu trabalhei, o Danilo falou, meu, tem que ficar meio que no esporte, a gente fez o canal 4D lá no Sul, e até então eu ia fazendo. E aí quando eu te conheci, eu sou muito observador, Eu também. aí eu comecei a te observar e tal, eu chego do meu jeito, e aí eu tive a primeira chance de te conhecer um pouquinho mais. A gente estava no mesmo hotel. Eu tinha o meu carro, tu não tinha o teu carro. Não, peraí, eu vou poder, né? Por que eu vou... Porque até então eu tinha te conhecido lá dentro da empresa, é trabalho. E aí eu te tive por 5, 10 minutos, que depois virou mais de uma hora, que a gente ficou lá conversando sobre aquela questão lá. Eu falei, meu, é a forma de eu me mostrar. E ali eu comecei a ter certeza, falei, eu vou começar a olhar mais para esse cara, porque eu estava construindo, como eu falei, mas ainda tá meio confuso. Quando eu te conheci, eu falei, meu, é isso. Então, muito do que eu tô dando caminho para minha vida, sigo com minhas outras coisas, é muito espelhado no que tu fez. Então, hoje tu começou a virar um professor para mim. E tu tá ferrado, porque eu vou me alimentar de ti, eu vou te incomodar, eu vou falar, eu vou perguntar como que tem que fazer, eu vou começar a comentar joga. Como comentar jogo? É ter a humildade de falar, meu, esse é um aprendizado novo para mim, é uma nova vida, não é porque eu joguei porque eu sei, Exato. é completamente diferente, até a forma de se comunicar, Rafa, daqui a pouco segura aqui, não é assim, não é porque tu jogou que sabe mais que os outros. E ali, assim, eu tive uma certeza, meu, eu vou me alimentar desse cara, eu vou montar um plano para esse cara, com educação, com lealdade. O plano é estar junto. Então, eu queria te dizer, assim, que a partir do momento que eu te conheci, muito do que eu pensava depois começou a fazer sentido. E até então, estava bagunçado na minha cabeça. É porque eu vivi e acho, tá? Que isso me incomodou, já falei sobre isso em alguma entrevista, que me incomodou em algum momento da minha trajetória. Eu sempre fui um cara muito descontraído. Sim. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito descontraído. Eu sempre fui um cara do grupo, o da zoeira. E eu queria ver vocês dois brigados. E me incomodava ver vocês dois brigados. Então eu ia em você e falava, mano, aí não sobe isso lá, tio. Troca ideia com ele, pô. Para com essa mania de ficar. Eu sempre fui esse cara. Perfeito. Eu não ia em você e falar, mano, tá certo, Dan. Sobes é isso mesmo, e separar vocês ainda mais. Não, eu sempre fui esse Tu cara. não queria saber quem tinha razão, tu queria juntar de Eu novo. queria, mano, porque eu acho que sempre achei e continuo achando que juntos somos mais fortes. O ambiente saudável nos leva ou nos aproxima mais do resultado do que um ambiente tóxico, um ambiente pesado, um ambiente de corda esticada. E eu acho que isso demora. Pode chegar? Mais uma vez, não é receita, mas pode chegar, pode, mas eu acho que o caminho ele é mais longo. O caminho ele é mais duro, porque é difícil já para todo mundo. Que é difícil para todo mundo. O trabalhar todo dia, ele já é difícil. Então, se a gente coloca mais um ingrediente de corda esticada e aí no trabalho, eu acho que fica mais difícil de chegar. Então, eu sempre pensei que eu já estou trabalhando. Então, vamos tentar fazer desse trabalho prazeroso? Vamos fazer desse ambiente prazeroso? Porque eu acho que a gente vai chegar lá mais tranquilo. Eu sempre pensei assim, e vivo minha vida assim. Eu fiz esse movimento de sair de um lugar que eu estava na minha zona de conforto, estava na Band, minha zona de conforto, estava realizado lá, faço o movimento de sair e vou para uma empresa que tem um perfil completamente diferente do lugar que eu estava, então eu saio da minha zona de conforto, chego num lugar que é completamente diferente, estrutura,
os profissionais. Tô dizendo que é melhor ou pior, tá? Ambiente diferente. Só que eu tô chegando, então tem uma questão de hierarquia. Então quando eu chego num ambiente como esse, continuo sendo o mesmo Denilson, mas eu sou muito mais observador. Eu tô muito mais numa fase de observar do que tô executando, mas eu tô muito mais num momento de observar o lugar que eu estou, com quem eu estou trabalhando, de que forma que eu posso me comunicar com esse, com aquele. Então eu tô nesse processo de adaptação numa empresa nova. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu já vou ser uma outra pessoa dentro desse ambiente de trabalho, sabe? Então eu tenho essa percepção. Então quando a gente se conhece, a percepção é a mesma. De que forma que eu posso me comunicar com ele, sabe? Perfeito. Eu posso ser o cara brincalhão pra caramba, porque às vezes ele não é um cara brincalhão pra caramba, então eu vou diminuir um pouco da minha brincadeira, vou entrar em temas mais sérios, né? Temas que eu acho que ele se sente mais confortável em falar, do que eu ficar só na papagaiada. Então você vai indo e vai indo. Então em algum momento isso me incomodou e me atrapalhou. E eu falei, poxa, tô muito, né, mano? Tô muito ri. Vou ter que diminuir um pouco e se... Entendeu? Entendi. E aí você vai tendo conhecimento e você vai equilibrando. Continuo sendo a mesma pessoa, mas eu sei A dose. a dose. É, Eu sei o momento de driblar e sei o momento de tocar. A chance Entendeu? de dar certo é muito maior, porque tu te adapta ao ambiente. Isso é empreender. E eu faço aquela analogia que eu já te falei várias vezes. É igual o brasileiro que vai pra Europa e quer ser brasileiro. Não, cara. Tem o esporte em si, que tu vai ter que evoluir muito, porque tu foi para um outro patamar. Tu vai ter que evoluir de tática, tu vai ter que evoluir no viver, tu vai ter que começar a ir de terno e gravata para um treino. É aonde tu sempre almejou chegar. Não adianta chegar lá e ser brasileiro. Tu vai voltar, tu vai bater. Então, isso é muito importante. Cada ambiente que tu chega, tu tem que te adaptar, tu tem que ver que idioma eu falo com cada um. E assim, nos negócios, por isso tu tem essa percepção. Exato. O cara não te desceu legal, o outro não te desceu legal. Porque é assim que a gente vai moldando quem Exato. a gente quer junto. A gente não precisa estar andando com qualquer um. Graças a Deus a gente tem a escolha. Eu quero andar comigo, eu quero que ande comigo quem é fera. Exato. Dentro do teu pensamento. Porque o fera pra mim pode não ser o fera pra ti. Então acho que isso é importante, a gente ter a capacidade, o entendimento de escolher com quem a gente anda. E o Denilson que deu uma aula pra nós, assim, de vida. E principalmente, pô, escolha bem teu sócio. Escolha bem. Escolha bem teu sócio. Isso serve pra casa, porque a tua esposa é uma sócia, a minha esposa, a tua esposa. Exato. E depois tem o sócio da rua. Escolha bem teu sócio, porque ele te levanta ou te derruba. Os relacionamentos, no modo geral, familiar, profissionais, enfim, ele é muito difícil, né? Os relacionamentos são difíceis. Então, assim, a tal da corda esticada é péssimo. Uma hora alguém tem que afrouxar, com razão ou sem razão, esse é o relacionamento. Mas o que eu valorizo, Sobis, no relacionamento pessoa, saber jogar o jogo, dentro de uma sociedade, eu acho que é a admiração, assim, sabe? Porque o arranca-rabo ele vai ter. Você vai ter com a tua esposa, eu vou ter com o Fabrício, você vai ter com o Dan. Esse arranca-rabo, uma divergência de pensamento. Mas você admira o Dan admira o Sobis, sabe? Perfeito. Eu admiro o Fabrício. Eu admiro os caras com quem eu trabalho. Eu aprendo com os caras com quem eu trabalho. Eu aprendo com o Theo, com o Rodolfo, com o Lene, que chegou agora. Eu aprendo com o Baixo, com a Gabi. Eu aprendo com todo mundo aqui. É um timão, né? Eu aprendo com eles. E eu imagino que eles também aprendem comigo. Então, mas acima de tudo é a admiração do profissionalismo, do comportamento, do dia a dia, da dedicação. Fala, puta, que legal, né, mano? Até pra gente relevar quando erra, né? Porque o erro faz Isso parte. vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas eu acho que a admiração pela pessoa, pelas pessoas que estão em tua volta e trabalhando com você, É o que mantenha na parada, né? para mim isso é fundamental. Porque se não ter essa admiração, Qualquer briguinha vira um tempo prestado. aí Não, sai. não vai dar certo. Então eu acho que essa palavra eu carrego comigo desde sempre, assim, admira. Se você não ter essa admiração, se você não se espelhar, se você não se vê e não tem, não, o Dan não vai me ensinar nada. Já era, sabe? Não sei. E aí volta para o que tu falou lá no começo, né? Da responsabilidade que a gente tem, né? E tu botou isso muito na tua mentalidade, né? Será que os meus pais vão se orgulhar das atitudes que eu tô tendo? Exato. O que tu tá querendo? Tu tá Exato. querendo que eles
tenho respeito e admiração por ti. Será que a Maria Eduarda e o Davi vão ter orgulho dessas ações que eu tô tendo? O que tu quer no fundo? Tu quer que tu seja uma pessoa que eles admirem, respeitem e levem em consideração o que tu fala, né? Isso. E acima de tudo, Dan, coloquem em prática também. Sabe? O que eu quero com os meus filhos, o que eu quero com as pessoas que trabalham comigo. Se eles têm, de alguma forma, alguma admiração por mim, que de alguma forma eles coloquem em prática isso para a vida deles. Seja profissional, seja pessoal. Sabe? Que eles coloquem em prática, né? Porque o admirar também é isso. É você colocar em prática. Pô, eu te admiro. Pô, gostei do papo que a gente teve aqui de 1 hora. Pô, o que eu aprendi com o Dan? Pô, aprendi isso, isso, isso. Cara, eu vou colocar em prática pra minha vida. O que eu aprendi com o Sobs? Isso, isso e isso. Pô, vou colocar em prática pra minha vida. Sabe? Então, além da admiração, é você colocar em prática pra você. Então, quando você vai numa palestra, você vai pra aprender, ouvir e ver que aquilo vai te agregar. Então, vamos colocar em prática. Eu fui porque eu quero aprender, aprendi isso, então isso eu vou colocar em prática. Aquela segunda parte que ele falou, não faz falta. Eu já sei também aquilo que ele falou, eu já sei. Sim. Já tá na prática. Mas o colocar em prática, eu acho que vem dessa admiração por pessoas. Hoje, quanto mais velho, mais professor a gente fica, né? Não quer dizer que a gente não vai aprender, mas a gente começa a ensinar porque Exato. vai passando. Vou ser bem específico, a gente está chegando no fim agora. Que recado tu dá, Dena, para quem está naquela fase final de carreira, Sim. que não sabe o que fazer? Cara, vai acabar minha carreira, não me preparei para um pós, daqui a pouco o cara é até bem sucedido e tal, mas Tá fechando um ciclo. cara, como que conselho tu dá? Fechar aqui e abrir essa nova vida? Ainda dá tempo. Diria que ainda dá tempo. Porque eu vivi isso na prática. A minha carreira ela foi interrompida por causa de uma lesão. Eu também não tinha me preparado. Porque na minha cabeça eu jogaria até meus 35, 36, 37. E com 30 anos para 31, tive que interromper minha carreira porque a dor já era muito grande, a limitação do meu joelho era muito grande. E o que você vai fazer? Então, se alguém está vivendo uma situação parecida, seja por lesão ou não, ainda dá tempo de você abrir sua mente, de você encontrar algo dentro do futebol, porque isso é particular, mas eu acho que quando você vive muito tempo de uma função, que nesse caso é ser atleta profissional, é jogador, o primeiro conselho que eu te dou é tentar buscar algo dentro dessa bolha, para te dar um conforto. A partir do momento que você encontrar esse conforto dentro dessa bolha, abre a sua mente, amplie sua mente, vá conversar com outras pessoas de outros segmentos. Mas em primeiro momento, se encontre dentro desse mundo que você viveu 15, 20, 17, 10 anos. Porque eu acho que esse é o pontapé inicial. É a primeira viradinha de chave. Porque eu fiz isso. Eu fui para a comunicação de esporte. E eu me encontrei dentro da comunicação de esporte. Virei a chave para o corporativo. Mas primeiro, eu entrei num mundo que eu, naquele momento, ia me confortar. Ia me dar um conforto. De falar, poxa, peraí, eu joguei isso aqui, então de alguma forma eu vou saber fazer isso aqui. Falar sobre isso daqui. Então quando eu me encontrei dentro disso aqui, eu falei, agora é hora de ir pro corporativo. Vamos entender um outro. Então, pro cara que tá parando agora precocemente, tente se achar dentro dessa bolha que você viveu durante X tempo. Aí a partir desse momento você começa a pensar em outras coisas. Tem uma frase que fala, né? Começa hoje. Tarde vai ser daqui a 5 anos. Isso. Por isso que falo, ainda dá tempo. Perfeito. Né? Ainda dá tempo. Fechamos, viu? Não chorou, não precisou ver nada. E um papo bom É outra coisa, a gente papo vai para gostoso. outro mundo. Papo gostoso, é bacana poder falar de outras coisas. Com certeza é um outro Denilson que o pessoal não sabia, esse lado assim. Tipo, Pode ser. mais negócio. E faz parte, é o que nos faz crescer, é o que faz a gente ensinar, é o que faz a gente ter o que comer todo dia, é o que faz a gente poder proporcionar as coisas para os nossos filhos e assim vai. Então, tipo, como tu é um espelho para mim, provavelmente agora tu é um espelho pro Danilo e tu é um espelho para muita gente. Obrigado pelo teu tempo, que fiz acordar cedo, se ferrou. Puto com você. Mas vai dar uma cochilada ali. Obrigado, meu. Acordei 6 da manhã, mano. Tá com moral. Porque hoje tu matou o Leozinho? E vamos até tarde, porque provavelmente a gente vai se ver mais tarde. Tá, é verdade. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. É isso. Vamos pra cima, eu sempre posto lá, né? Correndo atrás da sorte. É. Né? Porque se falar que Cidinha fala que isso, sorte, hein, Sobs? Que sorte, hein, Dan?
Que sorte, hein, Denilson? Que sorte, hein, Gabi? Que sorte, hein, Baixo? Que sorte, hein? Sabe que quando alguém me fala isso, eu falo assim, esse aí não vai roubar dinheiro de mim. Sabe? Porque se ele tá falando que eu tô tendo sorte, ele tá lá pra trás, entendeu? Na corrida da vida, ele não... Estamos aqui correndo atrás da sorte. Graças a Deus. Vamos pra cima. É isso. Obrigado, Denilson. Obrigado Eu por que agradeço. ter vindo com a gente. Então, quem chegou até o final, já convida para se inscrever no nosso canal, deixa teu like, deixa teu comentário, o que tu achou. E, obviamente, compartilha isso com outros empreendedores. Foi uma aula aqui pra gente sobre paternidade, sobre sociedade, sobre negócio, mas principalmente sobre mentalidade, né? Pensamento de Que a gente vida. enxerga a vida, né? Então, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!